Enquanto o Senhor Jesus não volta nas nuvens para aquele encontro e aquela reunião marcada com Ele, nós continuaremos aqui nos encontrando através da Sua santa e bendita palavra. Nós temos visto nas mensagens anteriores que desde que Adão pecou, todos nós pecamos. Todos nós fomos separados e destituídos da glória de Deus. Mas também vemos Deus se comprometendo a buscar o homem, sempre na tentativa de encurtar a distância entre ele e o pecador. Na mensagem de hoje, nós vamos ver Jesus como a nossa aliança, aliança que Deus fez conosco, na pessoa do seu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Nós temos um texto interessantíssimo, quando o apóstolo Paulo, nesta passagem, nesta carta escrita aos Efésios, ele nos faz retroceder, olharmos um pouco para trás e ver a nossa história no passado, ver um pouco do nosso passado, ver o nosso presente e também focar no nosso futuro, para onde estamos indo e o que seremos no futuro e por que tudo isto aconteceu. Numa aliança feita por Ele, Deus, na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Eu quero ler Efésios capítulo 2, o versículo 11. Paulo nos adverte e nos faz olhar para trás, para a vida passada, para aquilo que éramos, nas seguintes palavras: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, obrigado por estarmos juntos mais uma vez diante da Tua santa e bendita palavra para mais uma mensagem. Pedimos, Deus, que o Teu Espírito, o nosso grande professor, o nosso mestre, aquele que conhece as intenções do Teu coração e conhece também, ó Deus, as nossas necessidades, esteja distribuindo a Tua palavra e aplicando-a de acordo à necessidade de cada um de nós. Nós agradecemos por estarmos mais uma vez nos encontrando para mais uma orientação da palavra do Senhor. Rogamos a Tua bênção para os nossos irmãos e amigos, aqueles que nos acompanham, que nos assistem, inclusive neste momento, sejam alcançados pela graça, pela misericórdia e pela bondade do Senhor. Oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, amigos, esse texto ele é muito interessante. Observa que Paulo nos faz aqui, ou começa a escrita esse trecho aqui, desse texto, dessa carta, dessa epístola escrita aos Efésios, nos levando a uma retrospectiva de vida. Ele diz: lembrai-vos que noutro tempo vocês eram gentios. Quer dizer, lembrai-vos de que vocês no outro tempo não pertenciam a Deus. Vocês estavam desligados e separados de Deus, sem esperança. Porém, ele nos leva no decorrer da escrita desta epístola, especialmente desse pequeno trecho, desse pequeno texto escrito por ele aos Efésios, ele nos leva a focarmos e a olharmos para frente, olhar para o futuro, ver quem somos agora, o que seremos no futuro. Então, vejamos o versículo 12, o que ele diz, do capítulo 2 da carta aos Efésios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta era a vida que nós tínhamos no passado. Esta era a vida que levávamos no passado. Essa era a nossa posição neste mundo.
Observa os detalhes do texto que ele escreve. Nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, quer dizer, separado do povo de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Todas as alianças que Deus fez com o povo dele no passado, nós, gentios, não fazíamos parte desta aliança, deste acordo, desse contrato. Portanto, nós estávamos alheios, nós estávamos sem direito às promessas que Deus fez a Israel através das alianças que ele fez, tanto com Abraão, como com Davi, Moisés e assim por diante. Portanto, ele está nos fazendo lembrar do que éramos no passado. Nós não tínhamos esperança, vivíamos sem esperança. Se lembra que nós usamos um texto interessante nas mensagens anteriores, que foi a carta de Paulo também aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, quando ele diz que todas as coisas que foram escritas no passado foram escritas para nosso ensino, a fim de que, através das Escrituras ou da paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então, é através da escrita da palavra de Deus que nós encontramos a nossa esperança, porque nós estávamos sem esperança, como diz o apóstolo Paulo aqui aos Efésios. Vejamos a partir de agora, nos versículos posteriores, o que Paulo vai dizer para nós. O verso 13, ele diz, mas agora, ele nos faz ver o presente, o momento em que nós estamos vivendo agora como pessoas salvas em Cristo Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Observa que, mais uma vez, Deus, na pessoa de Jesus, ele vem ao nosso encontro, encurtando a distância, a fim de facilitar o nosso encontro com ele. E ele diz, vocês que antes não tinham esperança, estavam alheios às promessas de Deus, estavam no mundo sem Deus e sem Jesus e sem esperança, agora, neste momento, pelo sangue de Jesus, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, aquele sacrifício vicário, aquele sacrifício substituto, aquele sacrifício único e perfeito, através desse sacrifício, desse sangue derramado, vocês que estavam longe, agora chegastes perto. O verso 14, ele diz uma outra coisa importante. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede que estava no meio, na sua carne, verso 15, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Observa que Deus aqui na pessoa de Jesus, ele faz uma aliança, ele faz um acordo, ele faz um contrato. E ele aqui empenha o seu caráter, a sua reputação, ele empenha o seu próprio filho, o sangue do seu filho, a vida do seu filho, através de um sacrifício perfeito. E ele deixa muito claro, porque ele, Jesus, é a nossa paz. Já que nós não tínhamos paz no passado, ele agora é a nossa paz. Em tudo isso, observamos Deus vindo ao encontro do pecador, encurtando a distância, facilitando a nossa união com ele. E ele continua, se ele é a nossa paz, ele diz, através dele, ele fez um único povo, tanto judeu como gentio, todos agora para Deus, em Cristo Jesus, somos apenas uma única pessoa. Esta é a aliança que ele fez conosco. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio. A palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu na cruz, aquele grande, alto e pesado véu que separava o lugar santo dos santos, ele abriu de alto a baixo, de cima para baixo.
facilitando assim a nossa visão e a nossa aproximação diretamente ao lugar santo dos santos. Isto é, Deus estava em Cristo Jesus abrindo o caminho para que pudéssemos agora aproximar-nos dele através do seu Filho Jesus, por meio do véu que ele rasgou na sua morte. Por isso ele diz que ele derrubou a parede de separação que estava no meio. E o verso 15 ele diz, na sua carne desfez a inimizade. Éramos inimigos, estranhos, entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Mas em Cristo Jesus, ele diz que ele fez a paz e sobre tudo isso derrubou a parede de separação que estava no meio e na sua carne ele desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em preceitos, em regras, em fazer. Agora é o contrário. Deus fez tudo na pessoa de Jesus. Ele cumpriu tudo na pessoa do seu Filho. Nesta nova aliança que ele faz conosco, agora nós somos uma única pessoa em Cristo Jesus, porque ele trouxe a paz, nos aproximando de Deus, derrubando a parede de separação, rasgando o véu, nos fazendo aproximar através do Senhor Jesus, do próprio Deus, o nosso eterno e grande Salvador. O versículo 16, ele diz, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. A cruz de Cristo foi o instrumento que Deus utilizou para, com ela, matar a inimizade, matar essa rivalia que havia entre o pecador e Deus. Deus satisfez na sua justiça quando o seu filho morre naquele instrumento de cruz para matar com ela as inimizades, trazendo de volta o homem para Deus. Repito mais uma vez o versículo 16. E pela cruz reconciliar, a palavra reconciliar quer dizer fazer amigos de novo. Lembra que Adão, no jardim do Éden, era muito próximo de Deus. Ele ouvia a voz de Deus todos os dias no jardim. Deus aproximava-se dele. Deus estava com ele, presencialmente com ele. Embora Adão nunca tivesse visto a Deus, porém Deus estava ali. No momento que Adão peca, ele é jogado fora do jardim do Éden. Obviamente entendemos que todos nós fomos também jogados para fora do paraíso de Deus. Daí Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Paulo escrevendo também aqui aos Efésios, ele diz, entenebrecido no entendimentos, separados de Deus pela ignorância que há em nós. Mas Deus, na pessoa de Jesus, através da sua cruz, ele desfez a inimizade, ele nos aproximou de Deus, nos fazendo uma reconciliação, quer dizer, nos trazendo de volta a sermos amigos dele através do Senhor Jesus, nesta grande aliança que ele fez conosco. A cruz de Jesus, aquele instrumento de madeira, onde ele foi cravado, ali estava medindo o amor de Deus, altura, profundidade e largura. Portanto, através da cruz, ele desfez a inimizade, ele matou a inimizade, trazendo de volta a nós, a ele. Você já é amigo de Deus? Ele quer fazer isto, é claro, através do Senhor Jesus Cristo e unicamente através do sacrifício do Senhor Jesus. Versículo 17, ele diz, e vindo ele, evangelizou a paz a nós, ou seja, vós que estáveis longe, e a os que estavam perto. Observa que, mais uma vez, fica muito claro que Deus veio, nós não fomos a ele, mas ele veio. Vindo ele, quer dizer, Jesus Cristo, ou Deus na pessoa de Jesus, evangelizou aos que estavam longe e aos que estavam perto. Evangelizar aqui é trazer conhecimento, trazer esclarecimento, abrir a mente, fazer entender o fato. Portanto, através da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, ele trouxe a nós um conhecimento dos fatos reais, abrindo a nossa mente, quer dizer, nos evangelizando, nos ensinando, nos fazendo conhecedor de quem éramos,
de quem somos e do que seremos no futuro. Versículo 18, ele diz: porque por ele, isto é, sempre por Jesus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Agora, por Jesus, todos nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, quer dizer, pelo Espírito Santo, porque Jesus é o caminho. Lembra que ele disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 10 ele diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Então, observa que sempre Deus na pessoa de Jesus vindo ao encontro do homem. Versículo 19 ele diz, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nesta condição de Jesus ter vindo ao mundo, trazendo a paz, nos reconciliando através da sua morte, rasgando o véu, quebrando e abrindo e derrubando a parede que estava no meio, nos reconciliando com Deus. Nesta condição, diz Paulo no versículo 19, assim que já não sois estrangeiros, quer dizer, desconhecidos ou forasteiros, nem mais concidadãos dos santos na família de Deus. Pertencemos agora à família de Deus, por causa do Senhor Jesus. O versículo 20, 21 e 22, ele termina dizendo assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Portanto, nesse texto, Paulo nos leva a ver o nosso passado, a ver o nosso presente e a sentir e ver pelos olhos da fé o nosso futuro. Que Deus possa te abençoar, que você possa voltar, através da sua Bíblia, a ler esse texto, que é muito rico, muito interessante, para a edificação da nossa vida espiritual. Muito obrigado por mais uma vez me assistir, me acompanhar. Continue conosco. Nós continuaremos aqui trazendo orientações da Palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.